Porque assim, eu acredito em Deus, acredito mesmo. Mas essa minha crença em Deus, ela não segue dogmas de igreja, de Mas não religiões. segue, não precisa. Então, mas aí que tá. Vamos lá. O que eu tô dizendo quer dizer que eu acredito em Deus, mas não necessariamente acredito numa vida após a morte. Isso eu não é dogma. sei. Isso não é dogma, cara. Vida após a morte não é dogma. Dogma é a Imaculada Conceição. Dogma é a virgindade de Maria. Dogma é outra coisa. Mas uma Você pessoa acredita religiosa... em Deus? Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então você acredita na vida após a morte. Isso não é dogma de papa? Então, mas pera aí que eu vou... Deixa eu reformular. Que... É que Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não. Ele morreu. Ele morreu. Morreu. Ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital, horrenda, vergonhosa, tanto que Paulo vai dizer assim, é uma vergonha. Cara, os romanos... E é muito interessante que o símbolo do cristianismo tenha se tornado a cruz, que é algo que era vergonhosíssimo. Vergonhoso, ignominiosa a palavra de Paulo. Cara, a cruz era uma forma que não é exclusividade dos romanos. Eles aprenderam dos persas, que aprenderam dos outros. E foi ficando cada vez mais empalação, era empalação, mas o cara morria muito cedo, passou para a cruz para durar mais. Era um espetáculo. Você acha que quando Jesus estava indo para morrer, que eles pegaram aquele agricultor, voltando do trabalho, chamado Cirineu, e falaram, carregue a cruz, é por piedade de Jesus? Não, é porque ele estava tão fraco, já tinha caído 2 vezes. Ele ia morrer, eu fiz a peregrinação. Agora, subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado, 5ª, 6ª, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. Então, Jesus morreu. Os romanos faziam aquilo com uma crueldade, a morte na cruz, e com uma... Eu diria, além de crueldade, eles faziam de uma forma que ele queria dizer, ó, não se metam conosco. Se você se meter, é isso aqui, ó, que vai sobrar para você. É isso aqui, não se meta conosco. Jesus morreu. Ele literalmente não, verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou. Isso, se acreditar em Jesus Cristo, é acreditar na sua ressurreição. Sim. Isso não é dogma. Mas Jesus era Deus. Não. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia. As faculdades, vamos dizer assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Ele era humano. Jesus cometeu erros. Ave Maria. Faça esse corte aqui mal feito que você vai ver. Por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Não é que ele cometeu erros, ele estava preso à sua cultura. Ele não sabia que existia outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Então, a linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então, se você colocar no crivo da história, tem incongruências. Então, respondendo à tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu. E isso é o cristianismo católico. Existem outras denominações. Eles dizem que Jesus se tornou Deus a partir do batismo. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus. Interessante, nunca tinha ouvido isso, que ele só se torna Deus depois do batismo. Sim, existe. Uma outra teologia. Para nós católicos, não. Mas ele, São Paulo vai dizer, sendo Deus, abriu mão, está lá em Efésios, de toda
a sua divindade, tornando-se homem em tudo, olha lá a palavra, em tudo, até no conhecimento, menos no pecado. Então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não, ele não era um homem de fazer isso. Mas ele fez milagres, onde mostrava com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Cara, pois é. E eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas eu continuo com essa de... Você acredita que você morreu, acabou? Você acha... não sei. Eu não tenho certeza de nada. Mas precisa ter. Essa é a verdade. Você precisa buscar. Precisa se perguntar que nós somos algo muito valiosos para Deus. A história aqui é muito curta. Pensa assim, a gente já nasce em algum lugar que a gente não descobriu ainda com prazo de validade. A gente só não achou o lugar ainda. Se a gente vive o máximo 80, 90 anos, nós temos uma alma imortal. O nosso eu completo não é a matéria. Cara, a morte é apenas uma passagem. É a fase do casulo. Ainda tem uma coisa linda para lá, que a gente vai viver a eternidade. Que inveja que eu tenho. Você vai chegar lá, peça para Deus essa fé. Fala, Deus, me dá essa fé. É verdade, é algo muito bonito. A gente vai reconhecer quem a gente ama. Por isso que, aí que eu ia dizer, que no final de tudo, Deus vai falar assim, o quanto amor você teve, quanta caridade você fez. Talvez seria a única pergunta de Deus. O quanto nós amamos e nos deixamos amar. Regrinhas, como eu lavei o copo por fora. Regrinhas, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, é tão pouco. Você entende? É tão pouco. Agora, a forma que você tratou o cara que te traz o cafezinho, o cara que você tratou, quem te fez o bem na vida, o jeito que você tratou tua esposa, a hora que você acordou e você reconheceu, caramba, alguém fez o café para mim. Caramba, alguém está consumindo seus dias do meu lado. Isso é que conta na história.